Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6. Vamos ler a oração do Pai Nosso, chamada como oração modelo. Então vamos ler do 9, Mateus 6, do 9 até o 15. Mateus, capítulo 6, versos do 9 ao 15. Quem achou, diga achei. Saúde. Podemos então? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Agora ainda aí, dá um pulinho para os versos 33 e 34, ainda no capítulo 6. É só uma olhadela um pouco mais para baixo, para o lado, dependendo de onde estiver na Bíblia. Tem o smartphone, então é mais para baixo. Versos 33 e 34. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Volte, no capítulo 6 ainda, volta, e a gente vai ler somente o versículo 10, todos juntos. Depois, todos juntos, vamos ler somente o versículo 33. Entendido? Somente versículo 10 do capítulo 6, depois o versículo 33 do capítulo 6. 1, 2, 3. Verso 33. Deus, de maneira misericordiosa, graciosa e poderosa, ministra a tua palavra em nossos corações, adentra em nossa mente, atinge ao nosso espírito, e Senhor Deus, encha-nos, Senhor Deus, com a verdade que liberta, com a tua palavra que transforma, com o teu poder que nos capacita, a fim de que o teu reino, de fato, esteja em nós. Eu peço que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amados e amadas, nós lemos a oração do Pai Nosso, e que é bastante conhecida. Eu quis ler o 15 só para a gente também lembrar um pouquinho sobre o perdão, né? Que está dizendo lá que se nós não perdoamos, também não seremos perdoados. E parece que a gente esquece esse negócio no Evangelho. Mas o tema hoje não é isso. Eu quero falar sobre o reino de Deus. Antes de falar diretamente do reino de Deus, eu quero que a gente entenda que em Mateus, quando a gente vai ler sobre o reino de Deus, Mateus não fala reino de Deus, ele fala reino dos céus. Por que Mateus ele fala reino dos céus? Porque ele está escrevendo para judeus, e os judeus eles não escreviam, não pronunciavam quase nunca o nome de Deus. Eles levavam isso tão a sério, porque a tradição conta que quando eles chegavam numa passagem que tinha que escrever Deus, que eles tinham que escrever mesmo, eles deixavam tudo ali, tomavam banho para se purificar,
trocavam de roupa, alguns trocavam até de pena, da pena que eles estavam escrevendo, que o escriba estava escrevendo, e aí vinha escrever a Deus. Se de novo ele tivesse na hora da tradução, da cópia, escrever Deus, eles faziam da mesma maneira. Então, como Mateus ele escreve para os judeus, ele não pode escrever algo que os judeus não queiram ler. Então ele tem que escrever aquilo que o judeu vai ler. Então ele não usa reino de Deus, ele usa reino dos céus. Por que eu digo isso? Porque principalmente na atualidade, há um povo aí que parece que descobriu a roda e começa a querer fazer diferença entre reino dos céus e reino de Deus, para falar que o reino dos céus é aquilo que ainda vai vir no dia do arrebatamento. E eu não vou deter em toda a história da teologia para explicar hoje reino dos céus, mas o reino de Deus, mas eu quero algumas quintas-feiras estar falando sobre isso. A gente precisa entender que o reino de Deus, ele está, mas ele ao mesmo tempo virá. Como que é isso, pastor? O senhor está me confundindo? Não. A gente vai ler Jesus falando e Paulo falando lá em Romanos 14, a partir do versículo 17, Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é justiça. A gente vai ler o Senhor falando em Lucas 17, que o reino de Deus está em vós, não é algo geográfico. Então, por que o reino de Deus ele já é, mas ao mesmo tempo ele virá? Porque ele já é em mim e em você, que somos templo e habitação do Espírito Santo, amém? Mas ele ainda não é em sua totalidade. Inclusive, Deus conta comigo e contigo para que esse reino ele seja expandido e alcance. A gente sabe, né, que nem todos serão salvos, mas pelo menos geograficamente, que alcance a todas as nações, todas as tribos, raças, todos os povos, mas também no que depender de nós, alcance a cada um do nosso lado, alcance os nossos próximos. Por isso ele é, mas ainda há de vir o quê? Na sua plenitude. Hoje ele tem que ser pleno dentro de mim e dentro de você, e é sobre isso que eu quero falar. Quando a gente lê, repito, no Pai Nosso está dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ele está falando: venha a nós o teu reino, venha a mim, venha a você, venha todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Ele está falando que esse reino ele tem que vir a nós. Ele não está dizendo: venha a Parque Anchieta, venha a Nova Iguaçu, venha a Recreio, a Ricardo de Albuquerque. Não, ele está dizendo que tem que vir a nós, venha a nós o teu reino. E aí ele vai dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, nessa mesma frase, a gente está vendo que ele está dizendo o que é o reino dele. Qual é o reino dele? Qual é a marca do reino dele? É que seja feita a vontade dele na terra, como também é nos céus. Amém? Entendido até aqui, amados? Compliquei? Alguém com ranço? Não, então está tranquilo. Então, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, a vontade dele. Por isso que Jesus ora: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, porque a oração que Jesus ensinou é que seja feita a tua vontade aqui na terra, tal qual ela é feita no céu, na mesma proporção, com a mesma obediência, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com o mesmo carinho, que seja feita aqui em mim, aqui com meus irmãos, como também é feito no céu. Quando a gente leu no verso de número 33, ele já está dizendo o seguinte, ele está dizendo: buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e as suas. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas? As demais coisas, Regina, são as coisas que ele relatou nos versículos anteriores, que ele está falando sobre comer, sobre se vestir, sobre beber. Ele vai dizer que nosso Pai,
Ele sabe de tudo que nós necessitamos e que Ele vai providenciar todas as coisas. Ele vai dizer: olha os lírios do campo. Nem Salomão, em sua grandeza toda, conseguiu se vestir de tal maneira. Se o Senhor cuida, conserva, assim os lírios, os veste tão bonitão, não vai fazer isso com a irmã Rita, com a irmã Célia, com a irmã Joana, com todo mundo? Vai fazer. Então, pedir a Deus ou desejar de Deus coisas materiais, está errado? Não. Tanto não está, que está dizendo aqui que Deus, Ele há de providenciar essas coisas para nós, porque Ele sabe do que nós necessitamos. Inclusive, antes das palavras virem às nossas bocas, o Senhor, Ele que esquadrinha os rins e som do coração, já sabe do que nós precisamos, já sabe o que vamos falar. O que está aqui Jesus falando no chamado Sermão do Monte, que começou no capítulo 5, com as bem-aventuranças, que vai terminar no finalzinho do capítulo 7, o que Jesus está falando é o seguinte: o teu coração nunca pode estar nestas coisas. O teu coração nunca pode estar baseado no comer, no beber, no vestir, no ter. O teu coração nunca pode estar nisso, mas sim em fazer a vontade do Senhor, em fazer com que na terra exerça-se aquilo que é projeto de Deus, como acontece também nos céus. O grande problema que a gente vive é que a gente usa Deus para poder falar que o reino dele é quando se estabelece as nossas vontades. Quando a gente dá testemunho, a gente chega aqui, né? Vou implicar hoje com a Michelle. A gente chega aqui, fiquei há tanto tempo batalhando. Hoje, para a glória de Deus, eu sou funcionária pública, terra, sou da prefeitura, aleluia. Isto é vitória? Claro que é. Mas normalmente o nosso testemunho é esse. Raramente o nosso testemunho é assim: olha, hoje uma pessoa me insultou tanto, mas me insultou tanto, que se fosse antigamente, eu ia pegá-la pelo cabelo, ia chamá-la para dançar assim, pelo cabelo, mas a graça de Deus me invadiu tanto, que eu olhei para ela e falei: eu te amo, Jesus te ama. Isso que você está sentindo aí é porque você não conhece a paz que excede a todo o entendimento, e eu estou aqui para te dizer que Deus pode te dar esta paz. O nosso testemunho não é esse. O nosso testemunho não é como Pedro chegava junto dos anciãos e dizia: através de nós Deus tem feito maravilhas e o povo tem se convertido, e sinais e maravilhas têm acontecido para que o povo se converta. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, se estabeleça o teu reino em nós e através de nós. A gente ainda não entendeu que a gente é instrumento, embaixador de Cristo, para que o reino dele, existindo em nós, passe a ser exercido para existir na vida do outro. A gente não entende que estabelecer a vontade de Deus, a vontade do Pai, é fazer com que outros sejam habitação do Espírito, a fim de que o reino dele se estabeleça na vida dessa pessoa também. A gente perdeu, ou talvez nunca teve a ideia do que é reino de Deus. Reino de Deus é um povo que vive com paz uns com os outros, porque existe paz com Cristo. O reino de Deus é quando a gente vive com amor um pelos outros, cheio de misericórdia um pelos outros, porque esse amor e essa misericórdia reina dentro de nós, e porque reina dentro de nós, se faz um governo por onde eu passo. Quando a gente vai ler a palavra usada para reino de Deus é basileia no grego, que basileia na verdade é dizer: existe um governo, mas existe um governador que é dono desse governo. Vou tentar explicar de maneira melhor. A gente está perto de eleições. Vão mudar os governadores. Governador que eu quero dizer não é só governador, estou falando de qualquer tipo de líder. Vão mudar quem governa naquela área, naquela situação. Quando tinha os impérios
De tempo em tempo também mudava-se os reis, mudava o imperador, sempre houve mudança, porque na verdade aquele governo não pertencia a eles. Eles estavam ali temporariamente para governar sobre aquele reino, sobre aquele governo. No caso de Cristo não, Ele governa sobre um governo que pertence a Ele. Ele é Senhor desse governo, Ele é dono desse governo, Ele que rege esse governo, Ele que é o Criador, Ele que mantém, Ele que dá as ordens desse governo e nos chamou para ser participantes desse governo, onde todos são chamados para viver a vontade dEle, manifestando a sua graça, glória e amor. Mas a gente não entendeu isso. A gente acha que reino de Deus é quando a gente expulsa demônio. A gente acha que reino de Deus era que eu era pobre e agora sou rico. A gente acha quando o reino de Deus é quando a glória de Deus, e muitas vezes nem é, são glória que nós fabricamos pelo emocionalismo, mas digamos que seja essa glória que a gente chama do sobrenatural, ela acontece. E vocês já me ouviram falar um monte de vezes, de muitos casos que a glória de Deus se manifestou, mas o reino dele não foi estabelecido. Não foi assim com o povo que saiu do Egito? Não foi assim com muitas vezes com os judeus, com os hebreus? Deus manifesta a sua glória, que a gente chama de glória, que é o seu poder, mas ele não consegue ser de fato o governador do governo que é dele, porque os seus súditos não querem viver o reino dele nessa terra. Será que isso acontece com a gente? Será que a gente entendeu o que é? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é reino e sua justiça? O que é, Ritinha? Reino de Deus e a sua justiça. O que é, Rosa? Reino de Deus é Deus vivendo em mim. É a glória, não esta tão somente, que a gente chama do sobrenatural, de manifestação de poder, onde enfermidades desaparecem, onde braço que não tinha passa a existir, onde o paralítico anda. Isso é manifestação de Deus, do poder de Deus. Glória de Deus é quando a gente olha para uma pessoa sem ela falar nada. Não está falando porque ela está de coque, que ela está com o vestido que limpa o chão por onde passa, porque não tem nenhum tipo de batom na boca, não. É uma pessoa como gente, da nossa época, vestida talvez com uma calça comprida se for mulher ou homem, talvez de uma camiseta ou às vezes sem camisa, mas tu fica 5 minutos, 10 com aquela pessoa, ela não usou nenhum linguajar crentez, mas tu olha para ela e fala, você é de Deus, não é? Porque esse reino está estabelecido nela. A graça flui, o jeito de tratar o outro é diferente. Existe um linguajar manso, um linguajar que edifica a quem ouve. Existe uma maneira de olhar cheio de compaixão e ternura sobre o outro. Existe sempre uma mão com amor, sem nenhum tipo de interesse, estendido para ajudar quem tem necessidade. Existe um braço aberto para consolar aqueles que estão chorando por qualquer tipo de coisa que seja. Você vê que o reino está estabelecido nesta pessoa. E está tão estabelecido nela, que o reino vira justiça. Por quê? Por que justiça? Porque o desejo de Deus é primeiro que todos sejam salvos, que todos sejam consolados, que todos recebam misericórdias, que todos sejam amados, que todos sejam socorridos, que todos sejam tratados como Deus trataria, que todos possam ter um abraço quando precisarem, um aperto de mão quando necessitarem, um socorro quando a alma gritar, ou talvez a vida social gritar, e ela receba um socorro. E Deus chama nós que dizemos que temos o reino dele em nós, para estabelecer a sua justiça. E a justiça é socorrer quem precisa, é levantar quem está caído, é ser compassivo para com o próximo,
É conseguir entender as lágrimas e o sorriso do outro e disser: se precisar eu vou sorrir contigo, como disse Paulo, e se precisar chorar, eu chorarei contigo, porque o reino de Deus está estabelecido em mim, e se está em mim, a justiça desse reino, ela tem que implodir por onde eu passar. Isso é igreja, isso é reino, e a gente perdeu tudo isso. Amados, sem medo de errar, a gente perdeu. Quando eu digo a gente, eu estou falando cada um de nós, eu estou falando esse povo que se diz igreja. Com o passar do tempo, a gente perdeu isso. A gente não se preocupa mais em refletir a glória do reino. A gente acha que a gente refletindo o poder de Deus, a gente está refletindo Deus. Não, amado. Não é. Eu vou dar um exemplo que eu cansei de dar aqui, vocês vão me ouvir falar sempre dele, porque ele mexe comigo. Qual foi o poder manifesto na vida de João Batista? Mas ele tanto viveu o reino, que ele foi chamado para preparar o caminho do governador deste reino, do imperador deste reino. E você não viu nada dessas coisas na vida dele. Mas o governador falou: ele não só é do meu reino, mas eu te digo que não tem ninguém nascido de mulher alguma que seja semelhante a ele. É o governador do reino falando isso. Imagina um negócio desse. Louvado seja Deus. Porque a gente não entendeu o que é rei. Amados, abra aí comigo em Romanos. Se minha mente me ajudar, Romanos 14. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vocês estão aqui comigo? Romanos 14, se eu não me engano, a partir do 17. Ou vai ser 17 a partir do 14, mas eu acho que é 14. Porque a minha cola que estava no meu celular, ela foi colocada ali para poder transmitir. Isso, 14 e 17. Olha só o que está dizendo. Amém? Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é, de novo falando, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Tem umas passagens que eu confesso que eu acho que a gente só não entende porque a gente não quer entender. É só por causa disso. Pode botar grande aí, por favor. O Romanos ainda. Está escrito aí que o reino de Deus é comida e é bebida, é roupa, não é isso? Não, está dizendo que não é. Agora olha para mim, o que a gente tem visto ser vivido e pregado como o reino de Deus? Comida, bebida, roupa, carro, casa, joias, empresários. Ou a Bíblia está equivocada, ou eu sou doidão, ou as interpretações que estão dizendo por aí não é o que está ali. Porque passa, acho que no 16 ou 17. Não, está no 17? Então, perdão, é o 19, eu acho, 19. 14 é o 19. 16, isso. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros. Olha só, ele está falando do reino. Esse reino que deve habitar em mim, que deve habitar em você. Se isso é verdade, se isso for verdade, a nossa vida vai ser uma vida que estabelece
paz, que edifique aos outros. Só que ele fala que se a gente fala que é do reino, é uns aos outros, que é o reino que ele falou antes, que é o reino de justiça. E o que é justiça? A justiça é a gente fazer com que todos entendam o amor de Deus, que todos recebam o amor de Deus, que todos entendam a graça de Deus, que todos entendam o perdão, a misericórdia de Deus. Essa é a justiça que Deus espera que eu e você vivamos, porque o reino está em nós, e esse reino através de nós, ele tem que ser estabelecido. A gente perdeu, eu não sei nem se a gente teve enquanto brasileiro, a nacionalidade. Quando eu era missionário no Peru, eu vi no Peru aquilo que eu só conhecia através dos Estados Unidos. Quando a gente vai ver algum filme dos Estados Unidos, é raro não aparecer a Casa Branca. Bandeira, ela vai aparecer sempre. Gente, no Peru, em julho, além deles serem bem nacionalistas, em julho é a festa da independência deles, é a festa pátria. Julho todo, qualquer repartição pública, privada, colégio, o que for, vai ter o pessoalzinho com a lapela do Peru aqui, vai estar na gravata. Onde você for na casa das pessoas, onde você for, vai ter uma bandeira, vai ter um símbolo falando que o Peru é a nação deles. Eles querem que todo mundo saiba que eles amam o Peru, que eles se alegram pela independência do Peru, que eles têm alegria e prazer em falar que são peruanos, porque o governo peruano, ainda que não tenha um governo que seja dono como é Jesus Cristo do seu governo, esses são peruanos sempre. Nós dizemos que pertencemos a um reino, a um governo, que temos um governador que é governador eternamente, e não conseguimos ter a alegria em dizer, em viver, em sentir, e ter as características, as essências, o sotaque de quem de fato é desse governo. Como pode isso? Porque as características desse governo é daqueles súditos, daqueles nacionais que vão viver estabelecendo a paz sobre todos em quaisquer circunstância. Vão querer ter uma vida que edifique aos outros em quaisquer circunstância, porque o reino não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É por isso que Lucas, quando Jesus é arguído, onde está o reino de Deus? Jesus vai responder: o reino de Deus não vem com visível aparência. Não tem como dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está em vós. Não tem a ver com geografia, é daqui de dentro para fora. E aí eu chego, ou qualquer pessoa que já participou de outras igrejas, qualquer igreja, denominação que seja, qualquer uma, só muda o CEP, lamentavelmente. Vai ter as briguinhas, as pecuinhas de um grupinho com outro grupinho. Escuta o que eu vou dizer como pastor da Igreja Metodista em Parque Anchieta. Eu entendo grupos, existe um negócio que Deus nos deu chamado empatia. Vai ter pessoas que a gente vai se dar melhor, mas grupos de empatia não pode ser grupo de acepção de pessoas. Não são sinônimos. Grupo que tem empatia, que naturalmente falam dos mesmos gostos, as mesmas línguas, não quer dizer que ele vai se fechar em amor, graça, misericórdia, compaixão para aqueles que não têm essa empatia, porque do contrário você é um clube e não uma igreja onde o reino de Deus é estabelecido e há edificação para todos, não é o que está escrito? Edificação uns para com os outros. Senão não é reino. Não vai ser nunca. E eu não consigo entender como a gente consegue ser soberbo, porque talvez é usado em alguns dons, porque talvez tenham habilidades melhores. Como a gente consegue ser vaidoso, arrogante, porque tem poder dentro de uma hierarquia institucional e não consegue entender que só existe um governador e que todos nós somos súditos, e esse que é governador, ele abate aquele que se exalta e ele ergue aquele que é humilde, porque ele é o dono
do governo. E se a gente quer viver na graça dele, na misericórdia, no centro da vontade dele, a gente vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida e onde o Senhor me enviar. Reino dele. Venha o teu reino. Por que ele está dizendo venha o teu reino? É porque a gente sabe que enquanto que Adão e Eva não foram seduzidos pela serpente, pelo capeta, era reino. Parecia Deus lá, conversava com eles. E aí, tranquilinho, pegou um bronzeado hoje. Como é que foi lá para comer a jaca? Estava legalzinha a jaca. Você e o macaco estão conversando todos os dias, como é que estão as coisas? Estava tudo tranquilo. A terra produzia tranquilamente. Adão ia lá, cuidava e blum, brotava tudo. Veio o pecado. Deu brecha para aquele que veio para dividir o reino. Deu brecha para aquele que veio para matar, roubar e destruir. Deu brecha para aquele que veio causar divisão. Deu brecha para aquele que veio nos desassemelhar à imagem de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele veio tirando de nós as características do reino. E aí Deus, como é educado demais, ele não veio e falou assim: pelo menos por enquanto não, chegará esse dia. Bum, vou acabar com tudo agora para estabelecer como eu quero. Porque a Bíblia vai dizer em João 4 que ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E em verdade não tem a ver com força e violência. Só que o reino não é mais com súditos que vivem para viver a vontade de Deus na terra como é nos céus. Então vem Jesus e começa a caminhar entre os homens, montona, entre os discípulos. Irmão Adalene está dizendo: olha como eu vivo, esse é o reino do Pai. Olha como eu trato a viúva, como eu trato o leproso, como eu trato o publicano que dá volta em vocês, como eu trato a prostituta, como eu trato aqueles que usam do meu nome para poder enganar o povo, que era como ele falava com os fariseus. Olha como eu trato cada pessoa, e vai vendo se na minha vida eu não vou estabelecendo justiça e paz, ver se não está sendo implantado o reino de Deus, o reino do meu Pai, o meu reino aqui na terra. E aí quando ele foi, ele falou assim: é melhor que eu vá, porque agora eu estou preparando um povo, que esse reino está dentro dele, e o Espírito virá para capacitá-lo, para fazer esse reino florescer, esse reino expandir, esse bom perfume ser exalado. E ele falou para os 12 discípulos: olha, agora vão, batiza, ensina, instrui, façam discípulos. O que ele está falando? Vai distribuindo o meu reino, vai multiplicando isso no coração, na alma, na mente de todo mundo, e essa terra vai ser cheia da minha glória de novo, e o meu reino vai ser estabelecido por onde você passar. E quem conhece a história dos 12 discípulos, né, viu que onde eles chegavam o reino era estabelecido. Mas quando a gente vai olhar a história, a gente só quer ver o poder. A gente só quer ver, olha, ele não falava, está falando. Ele não via, está vendo. Não tinha comida, agora tem. Isso tudo faz parte. Mas não é comida nem bebida. É justiça. É paz, a paz que excede a todo o entendimento. Meu Deus, como que eu olho para o que a gente vive hoje, e eu olho para passagens como essa, como isso me apavora. E eu espero que apavore você também, em nome de Jesus Cristo. Porque não é possível a gente viver como vive, dizendo-se igreja do Senhor, e achar que coisas têm a ver com o reino, achar que com manifestações tem a ver com o reino. Não, há um rei reinando que faz essas coisas, mas isso não é o reino. O reino é Ele em nós. O reino é a mente dEle
possuindo a nossa mente. É o amor dele fluindo em nós. E a vida e a abundância sendo uma realidade tão forte, a ponto dele dizer para a mulher samaritana: se tu beberes de mim, rios d'água fluirão de você. O que é reino? Qual é o reino que a gente vive? Qual é? Como eu estou há pouco tempo aqui, a gente está vindo numa pós-pandemia, então eu não sei como as coisas acontecem aqui, mas eu nunca entendi crentes que se reúnem para fazer uma programação, chamando essa programação de reino, e enquanto fazem essa programação, brigam entre si, um menospreza o outro, inferioriza o outro, aponta o outro, e no final, quiçá, acontece algo humanamente falando bonito, e quiçá, o emocionalismo acontece, e quiçá, por muita misericórdia, alguém diz que se converteu, a gente vai falar que foi glória de Deus e o reino de Deus se estabeleceu. Não foi. A torcida organizada do Flamengo faz igual ou melhor. As escolas de samba fazem melhor. Não foi. Reino é quando a minha vida estabelece paz na vida do outro, estabelece graça, justiça, misericórdia. É quando no meio do ensaio eu consigo perceber alguém que está com uma dor, que ela não falou, mas o Espírito que reina em mim, que tem um Pai que deseja que a justiça se estabeleça, vai me levar até essa pessoa para a justiça, que é o reino de Deus, se estabelecer sobre a vida dela. É onde talvez no ensaio, no que for, a gente vê uma carência no outro, uma necessidade, e se ninguém falar, mas o Espírito nos levando, porque o desejo de Deus é que todos sejam abençoados, socorridos, e eu sou esse instrumento, porque eu estabeleço o reino do meu rei, e vou levar o socorro para aquela pessoa. Amém, amados? Estão me entendendo? Em nome de Jesus Cristo. Reino. A gente tem confundido o oba-oba com o reino. A gente tem confundido muitas tarefas com o reino. O Jorge caiu do paraquedas celestial aqui, né? O Jorge 3, por favor, sem menosprezar ninguém, porque eu vou contar algo que aconteceu hoje. O Eliomar, que ainda vai vir aqui, que vocês não conhecem, é um homem de um trajeto muito grande na caminhada cristã. A conversão dele é fantástica. Se um dia ele vier, eu falo para ele contar para vocês. E alguém que, quando eu estive pastoreando na igreja que ele era, porque hoje eu descobri que ele está na Batista, ele não está mais na Metodista. Quando eu fui para uma outra igreja longe, ele me acompanhou também, porque ele falou: pastor, Deus falou que é para eu segui-lo. Até que ele ficou sem carro, então a gente acabou se distanciando geograficamente na caminhada assim próxima, física. Mas hoje ele me chamou para me contar, que ele falou: pastor, eu aprendi muito com o Senhor, eu devo muita coisa do que eu sei de Deus ao Senhor, então quero contar para o Senhor que hoje eu e minha esposa estamos na Batista. Inclusive ele falou o nome do pastor, que eu conheço o pastor, mas eu quero falar também outra coisa para o Senhor. O som das pregações do Senhor, pastor, estão maravilhosos. Às vezes a gente não entendia, a gente queria entender e não entendia direito a fala do Senhor, mas agora está nítido, pastor. Por favor, eu estou falando a presença do Jorge, e eu quero que vocês entendam, tudo isso é para a glória de Deus, mas isso não é reino de Deus, isso compõe o reino de Deus. Vou dar um exemplo mais simples. Na sua casa tem panela? Tem? Essa panela é a sua família? Mas ela faz parte da sua família, porque é nela que você cozinha para que a sua família tenha o que comer. Amém? Mas você pode trocar a sua panela.
Amém? Você pode não querer cozinhar mais na panela, ou usar tudo agora no micro-ondas, é desejo teu. Mas, normalmente, a panela faz parte da família, da casa, do dia a dia, do alimento, mas ela não é a minha família. A minha família é a maneira que eu e os meus biológicos, consanguíneos, nos tratamos, porque às vezes podemos ser até biológicos e não sermos família. Estão me entendendo, amados, em nome de Jesus? É pai que mata filho, filho que mata pai, marido que mata esposa, esposa que envenena o marido. Há um tempo atrás eu vi uma das coisas que eu achei que era impossível. Uma mulher de 70 e poucos anos descobriu que ela tinha matado o marido e ela cimentou o marido na parede. Fica aí. Lei João da Penha, né? Não tem Maria da Penha? Ou então João do Mário, alguma coisa assim, tem que ter também. Porque nem porque somos biológicos, somos realmente família. E reino de Deus, a gente orou dizendo o quê? Pai nosso. O Pai é um, e Ele não é de alguns, Ele é nosso. Mas Ele só é nosso quando de fato vivemos segundo a vontade do Pai. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Reino de Deus. E quando a gente pensa nisso, normalmente, eu estava vendo um filme antes de vir para cá, não consegui acabar de vê-lo. É com o pessoal lá da Índia, um filme muito engraçado, não me pergunta o nome não, porque eu não vou saber dizer. Eu fiquei meio chateado que não deu para eu acabar de vê-lo, né? Mas está lá, vou voltar, vou acabar de ver quando chegar em casa. E esse filme, ele mostra, entre algumas coisas que assim, a gente, quando tenta estar em Deus, né? Eu já falei isso para vocês, o que vem de pregação para mim assistindo o filme, vocês não têm ideia. Eu preguei aqui esses dias por causa de Switch, né? Por causa de uma série, eu falei aqui. Tem pessoas do mesmo povo, da mesma nação, mas porque está pertencendo ao governo que reina sobre esse povo, que dominou esse povo, eles se tratam como inimigos, porque um trabalha para o povo governante, e o outro que é governado é visto como inferior. Então esse, porque encontrou uma posição bacana aqui, persegue o daqui. Eu vou te fazer uma pergunta. Deu tilt de novo? Eu vou te fazer uma pergunta. Isso acontece no meio da igreja? Só não é a igreja do Senhor, mas no meio dos crentes, isso acontece. Porque o Pai não é nosso. Porque a gente ainda não quer viver o reino dele sobre nossas vidas. E eu recebi esses dias uma mensagem de uma pessoa que eu pastoreei, dizendo que o quanto que ela era feliz, né, pela minha vida, pelo quanto que ela aprendeu quando eu estive pastoreando, né? E aqui eu já ouvi de algumas pessoas, como eu tento e creio que a gente tem que ser uma família, porque o Pai é nosso. Não tenho preocupação de falar, até porque isso já foi dito publicamente, né? De pessoas que chegaram e disseram: pastor, o senhor me desconstruiu. Algumas pessoas disseram isso, não foi uma ou duas. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu gosto de fazer. Tenho que fazer sempre. O que eu estou falando para vocês é bíblico? Eu tirei algum texto fora do contexto? Eu não peguei passagens semelhantes em momentos distintos, onde dizem a mesma coisa, e ainda sendo dito por pessoas diferentes, para vocês entenderem que o desejo de Deus é que o reino dele seja estabelecido, porque vai chegar um dia que eu e você não vamos ter mais direito a querer viver o reino.
Vai chegar um dia que Ele virá com todo o seu poder e sua glória, para que o reino dele seja estabelecido de maneira plena. E aqueles que já vivem no reino estarão imersos totalmente no reino que virá. Mas aquele que ainda não vive o reino não poderá mais permanecer, ou ser infiltrado, ou entrar, ou dar jeitinho para o reino pleno que virá. Por isso, quando Jesus nos ensina a orar, Ele está dizendo: quando orares, orareis assim: Pai nosso, que está nos céus. Mas de maneira louca, depois e agora, Ele está em nós, mas ali o Espírito ainda não havia sido enviado. Então é: Pai nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É o pão, o Senhor que está no céu, que é o pão da vida, também nos deu pão, alimento de cada dia. Dá-nos hoje. E dá-nos hoje quer dizer: eu não quero que eu tenha para estragar, eu não estou preocupado em esbanjar, eu não estou preocupado em mostrar para ninguém que eu tenho para caramba a beça. Não é essa, é o pão de cada dia, igualzinho que se prega hoje, né? É de cada dia. Dai hoje. Amanhã, que será hoje, dai-me hoje. Depois da manhã, que será hoje, dai-me hoje. Não foi assim o maná no deserto? Era o maná para cada dia. Aí Ele vai continuar falando: perdoa-nos, não temos vivido o Teu reino, não temos vivido a Tua vontade, não temos sido instrumentos de justiça, não queremos estabelecer o Seu reino dentro de nós, a fim de que Ele flua através de nós. Então nós pecamos e pedimos ao Senhor: perdoa. Mas Senhor, se entendemos quem o Senhor é e o que é o Seu reino, e assim sendo entendemos que recebemos o Senhor o perdão e por isso não somos consumidos, então Pai, perdoa-me como eu perdoo o meu próximo. Aí o bicho pegou, né? Haja coração. Mas esse é o reino. Só ora assim quem de fato entendeu o reino. Não é mantra, não é o fato da gente dar as mãos e dizer: vamos orar o Pai Nosso. Porque se o Pai Nosso não é orado com o reino estabelecido na nossa mente e no nosso coração, ele se torna uma reza, ele se torna uma mantra, ele se torna uma religiosidade, e não alguém que fala de fato com Deus, segundo a vontade do próprio Deus. Porque quem nos ensinou a orar assim foi o rei que reina, foi o governante que é dono do governo. Então eu tenho que orar como Ele deseja, e desejar que o que Ele quer seja estabelecido na minha vida e através da minha vida. Porque do contrário, amados, nunca vamos viver o reino. Vamos nos enganar com ativismo, com emocionalismo. Vamos nos enganar com cara de crente, porque crente faz cara de crente, né? Crente orando então é uma maravilha, né? Como ele faz cara de crente, né? Senhor, né? A gente vai se enganar com essas coisas. Pode até se enganar com igreja cheia. Hoje eu mandei para Joelma também, o amigo Gelson, ele mandou uma música de um grupo que eu conhecia há mais ou menos 19, 18 anos atrás. É um grupo de hip hop. E não se espante, eu gosto demais de hip hop. Amo o pregador Lu. E esse grupo se chama Estratagema. E a letra da música deles o título da música dele é Igrejas Cheias de Gente Vazia. Se tu ouvires a música, tu vai falar que ele está pregando. E eu sei se Jorge chegou a ouvir, e a pessoa que me mandou pensando nisso, foi falando assim: olha, acho que ele escutou pregar e fez a música. E eu louvo a Deus que ainda há um povo de Deus que entendeu o reino.
aos remanescentes que não se dobraram diante de Baal. Há um povo que quer que o reino dele seja estabelecido e dizendo para ele que o reino é dele, a ele pertence, e que a glória toda é dele, e que por muita graça ele falou assim: olha, eu vou te dar a minha nacionalidade, mas mais do que isso, eu quero botar eu mesmo dentro de você para que você governe comigo, seja coparticipante do reino dele aqui na terra. Tu entende isso? Coparticipante é aquele que participa junto, coopera juntamente. Por isso que vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Junto com Jesus a gente herdou tudo também. E Deus convida a mim e a você para viver isso. Mas a gente não quer isso. Não quer. A gente quer, como era na antiga Roma, que a gente leu ali, que botou uma arena, distribuiu pão, botou alguém para fazer uns malabares e um povo para ser comido no leões, o povo faz festa. No dia de hoje a gente diria, né? Tem samba em Maracanã, tá feliz. No dia dos crentes a gente vai falar: me arrepiei, chorei, virei cambalhota e falei: ah, se Babalu fosse bala macia, maravilha de Deus, o culto foi maravilhoso. Ainda que o reino não esteja dentro de nós, porque ao sairmos, e às vezes até aqui dentro, continuamos vivendo como se não tivéssemos um rei, que nos chamou para viver o reino dele, aqui na terra, como é no céu. Porque o reino dele não é geografia, o reino dele está em nós. Porque ele ensinou que não tem nada de mal você querer se vestir direitinho, você querer comer um salmão, maravilha, aleluia, né? Não tem nada de mal nisso. Você me convidar para um japonês, receba, irmão, né? Não tem nada de mal nesse negócio. O problema é quando isso é prioridade. E para a gente encerrar, por isso que no dia aqui, no último estudo que nós tivemos, eu falei sobre o jejum. A gente acha que jejum é para a gente ter vitória material. A gente se perdeu tanto sobre o reino. Leiam Isaías sobre jejum. A gente se perdeu tanto sobre o reino que a gente acha que jejum é para a gente ter as nossas vitórias. Jejum é para a gente falar para Deus: eu abro mão daquilo que humanamente me sustenta, comida e bebida, a fim de que o teu reino se estabeleça dentro de mim, a fim de que eu tenha comunhão, intimidade com o Senhor. E que se muitas das vezes eu precisar fazer isso para que se estabeleça a tua vontade, eu vou fazer como a rainha Esther, vou dizer: jejuemos para que a vontade dele se estabeleça, e isto é, para que o povo dele, o reinado dele, os súditos dele não seja destruído. Um aleluia pelo menos, tá bom, chega. Porque a gente não entendeu o reino. A gente acha que jejum é para a gente se dar bem, e não para fazer a vontade dele. Quando vão questionar Jesus sobre o jejum, falando que, olha, os discípulos de João Batista, os fariseus, todo mundo jejua e os teus não. Ele vai dizer que enquanto estou convosco, o príncipe, o noivo está aqui, não precisa. O que ele está dizendo? Se estiver aqui comigo, eu garanto tudão. Mas vai chegar uma hora que eu vou partir, e aí o noivo vai sair. Aí é hora de jejuar. Mas era jejuar para quê? Para que seja feita a vontade dele. E é por isso que Paulo vai ensinar, por não termos mais Jesus aqui, mas por sermos templo do Espírito Santo, ele tanto vai dizer: não extingais o Espírito, isto é, toma cuidado. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer: enchei-vos do Espírito, encha-se do reino. Porque agora é aqui dentro, de dentro para fora. E o meu desejo é que o reino de Deus se estabeleça sobre a sua vida. Meu desejo é que você tenha fome, sede da vontade de Deus. Fome, sede de Deus. Basileia aparece só no Novo Testamento
144 vezes, isto é, 144 vezes no Novo Testamento, está sendo dito sobre o reino de Deus. Tu achas que Jesus estava preocupado com isso? Tu acha que o Espírito Santo não queria nos fazer entender, não quer nos fazer entender que o reino dele seja estabelecido? Por isso, amados, nós não temos como correr em relação a participarmos de uma instituição. O nome que ela tem, o líder que ela possa ter, mas nunca a instituição pode ser a causa. Ela tem que ser só um instrumento para que o reino de Deus seja estabelecido. Quando ela for a causa, perdeu-se o reinado do Senhor. Quando a tua fome e a tua sede for maior do que fome e sede de Deus, perdeu-se o reino de Deus. Quando o teu desejo das tuas vitórias for maior do que se fazer a vontade de Deus sobre a sua vida, perdeu-se o reino de Deus. Por isso que os profetas, entre tantos outros, vão dizer: para onde o Senhor me mandar, eu vou. O que o Senhor quiser que diga, eu direi. Se eu tiver que ser perseguido por causa do teu nome, bem-aventurado eu sou, porque o Senhor Jesus falou isso nas bem-aventuranças. Mas isso é para quem entende o reino, para quem quer viver o reino. Então, meu convite, se tu desejas viver o reino, fique de pé em nome de Jesus Cristo. Eu quero que a gente ore um tempo. Vamos orar? Vamos juntos? Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não nos deixe cair em tentação, ao contrário, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que o seu reino seja estabelecido sobre nossas vidas, que sejamos súditos do Senhor, que sejamos príncipes e princesas que vivem segundo o Rei. Meu Deus da glória, cumpra-se o seu propósito em nossas vidas, encha-nos da tua graça e do entendimento da revelação do teu reino sobre nossas vidas, porque o Senhor nos chamou para viver para a glória do teu nome, para sermos instrumentos que estabeleça o teu reino onde formos, para onde o Senhor nos mandar. Senhor, enquanto respirarmos, ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer que outras pessoas discernam, compreendam, entendam isso, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Eu quero pedir que o teu consolo alcance a família do Márcio. Eu quero pedir que o teu sustento seja sobre eles. Eu quero pedir que os enfermos sejam visitados, Senhor, pela tua graça, e a tua glória de cura se manifeste, e o teu reino de justiça seja estabelecido. Eu entrego em tuas mãos as nossas vidas econômicas, a vida econômica da igreja, a fim de que o Senhor repreenda o devorador, a fim de que o Senhor nos dê sabedoria para administrarmos tudo que o Senhor tem nos confiado, e que jamais o dinheiro tenha poder sobre nós, mas que nós sejamos senhores daquilo que o Senhor tem confiado a nós, e que tudo que tenhamos, tudo que venhamos fazer, seja para a glória do teu nome, seja para estabelecer o teu reino, seja para ser concretizada a tua vontade. Senhor, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.